O mês de maio foi oficialmente declarado o mês das mães, né? Aliás, o mês da mãe mais importante de todas, que é a mãe de Jesus, Maria. E você sabe por qual motivo? Quem nos conta mais sobre essas e outras passagens de fé é meu querido amigo, o padre Juarez de Castro, e a professora, doutora em ciências da religião, meu Deus, e que é uma graça, Vilma Tomaso. Obrigado por terem vindo. Amigo querido, sua bênção. Deus abençoe, Amém. Que alegria poder estar de novo aqui com você. Obrigado, querido. Não levante, meu amor. Estar aqui. E olha, Falando que de bom. mãe, né? Olha, tá vendo? Que beleza. coisa, Olha que aqui. coisa impressionante. Meu Deus. Bom, eu queria começar essa história, porque nós estamos no mês 5. Isso. Por que que o mês de maio é chamado mês de Maria? Sabe que tem uma coisa, a professora podia até responder, mas existe uma coisa muito interessante que é uma tradição da igreja que remonta, como muitas outras tradições da igreja, de um costume grego. Por quê? Porque na antiguidade o mês de maio era dedicado à deusa Artemísia, que era uma deusa da caça, da fecundidade, da agricultura. O equivalente a Artemisa é Diana, em Roma. É Artemis do lado e Diana do outro. E Diana e Artemisa era sempre tida como aquela que era protetora da virgindade também. E era uma coisa interessante que nessa época se fazia os jogos florais em Roma, porque justamente no mês de maio, quando se começava maio, que a gente estava no auge da primavera. Então o tempo passou, o tempo do inverno passou, o tempo mais rigoroso passou, agora tudo florescia. E a igreja, nesse processo justamente de ir batizando os costumes, assim foi com o Natal, com a festa do solstício de inverno, assim foram com a festa de São João, também trouxe Artemísia, né, esse culto que se fazia Artemísia, fala, não, nós não temos um culto a uma deusa que mora no Olimpo, nós temos que olhar para a mãe de Jesus, que foi proclamada como mãe de Deus no concílio de Éfeso em 421. Então, não é mais o mês da Artemísia, o mês de Diana, é o mês de Maria. E o mês de Maria com uma grande primavera que acontece na igreja, que faz desabrochar a ressurreição de Jesus. Por isso, ressurreição e tudo acontece nesse período da primavera no hemisfério norte. Primavera no hemisfério norte. Bom, Vilma, querida, eu estou vendo ao seu lado uma iconografia que até falamos em off, né? Que tem que é exatamente a característica de Bizâncio, bizantina, como se faz, inclusive, na Rússia, né? Até hoje. Quando é que surgiu? Isso, doutor em religião vai ter que me dizer. A imagem de Nossa Senhora, que é evidente que ela não era assim, né? Como Jesus, como palestino, não era louro de olhos azuis. Não, com certeza não era. Nem na iconografia. Nem na iconografia. De olhos azuis. Ele era moreno. Quando é que surgiu a imagem da Nossa Senhora? A imagem de Nossa Senhora, nós temos duas coisas que a gente pode falar. Existe uma imagem muito antiga que foi encontrada no século II, que sim, nas catacumbas, na catacumba de Priscila. Já tem a Nossa Senhora, a Virgem e o Menino Jesus. E o profeta que aponta para o céu, Balaão, essa imagem. Aí está. Tá. Olha que interessante. Século II na catacumba Priscila. É quase uma pintura rupestre, né? Mas é mesmo. Aí é uma aproximação, né? Um detalhe. Tá. Dá para ver a criança, né? Dá para ver bem. Os olhinhos, você vê. Aí essa então é a primeira de todas as imagens. É a mais antiga que a gente conhece. Você sabe que com a arqueologia nada impede que amanhã encontremos outra, Sem né? dúvida. Mas essa, por enquanto, é a mais antiga. E há uma tradição na igreja, porque a igreja tem 3 pilares. A palavra, a tradição, com T maiúsculo, e o ministério, que são os primeiros, a patrística, que a gente pode chamar também, não é, padre? Isso mesmo. E a tradição diz que quem fez a primeira imagem de Nossa Senhora foi o evangelista Lucas.
Nossa Senhora teria aparecido para São Lucas e pediu para ele a retratar com o menino Jesus. Ele fez 3 imagens, 3 ícones. Sim. E, olha, aqui nós temos esse ícone, olha, São Lucas retratando Nossa Senhora. Nessa imagem, a Nossa Senhora está apontando para o menino Jesus. Sabe o que ela está dizendo, Rony? Ele é o caminho. Façam tudo o que ele vos disser, como ela falou nas bodas de Caná. Sim. Esse é um ícone contemporâneo, porque a Igreja Ortodoxa nunca abandonou essa tradição. Nós, ocidentais, fomos para o Renascimento, né? Fomos, nossa coisa toda ligada ao Renascimento. Então, mas olha, ela está apontando. Não, então, tem ícones de várias... E o texto em latim. Exatamente, de várias épocas, sim, século XII, século XIV, século VI, tem do século VI. Por que não tem muitos mais, só a partir do século VI? Porque com a chegada dos muçulmanos, eles entravam nos mosteiros e eles destruíam as imagens, né? Então, a gente vê na Capadócia, alguns... na Capadócia houve muita destruição de ícones, né, dos primeiros séculos, né? Ásia Menor é um lugar onde houve uma proliferação do cristianismo. Muita coisa destruída mesmo. Sim, foi muito, por isso que nós não temos muitas coisas nesses séculos, principalmente 6, 7, porque eles destruíam tudo. Então, mas continuou, então temos essa, por exemplo, imagem, desculpa te cortar. Sim, querida, pode falar. Essa imagem é a mãe da ternura. É o menino Jesus encostado na face do menino Jesus com a face da mãe de Deus, a Theotokos. Theotokos é a mãe de Deus. Então, e tem um sofrimento no olhar dela, porque ela sabia o que o menino ia passar e mais ainda, ela sabe o que o ser humano passa aqui. Então, ela tem esse olhar de ternura e fala, olha, vocês vão passar, mas eu estou com vocês aqui. É muito bonito. O ícone não é só isso. uma pintura, o ícone ele é toda uma história, uma interpretação. Tanto é que não se fala que a gente pinta um ícone. Não, escreve. Escreve um ícone. Você não chega, uma pessoa que faz ícone, você não pode dizer para a pessoa, você pintou isso? Não, eu escrevi esse ícone. Exatamente. Né? Porque ele escreve o ícone, porque a cor, não é isso mesmo, professora? Sim. A cor do ícone fala alguma coisa, o olhar, material, tudo fala alguma coisa a partir daquilo. Então, as cores, os traços, têm uma representatividade que não é apenas estética. Não é. Ele não é estético. Tanto é que ele, se você for ver, comparar com a arte, ele não tem tridimensionalidade. Não, e não quer ter. E não pode ter. E não quer ter. Por quê? Porque você não contempla um ícone. É o ícone que te contempla. Tá. E o ícone é um olhar para o invisível. Ele é um olhar para o invisível. Enquanto a arte do Renascimento, já que nós falamos aqui só rapidamente, você é uma janela para o mundo, o ícone é uma janela para o invisível, quer dizer, para o transcendente. Ele tem toda uma simbologia mística mesmo. Bom, em cada cultura, eu sei que Maria é retratada de uma forma, né? Então tem várias imagens. Nós estamos falando agora do período bizantino, como nós falamos também do período renascentista, né? Onde ela parece mais gordinha, Jesus também. Mais rechonchudo. Mas quais são as principais? Quem responde? Quais são as principais? Eu queria ler, ela citou Theotokos, que é o primeiro título de Maria. O primeiro título de Maria foi um decreto de um concílio, no concílio de Éfeso, no ano 425. Se decretou, mas Maria que é? Maria é mãe de Jesus? Maria é mãe de... Para vir sanar todas essa questão das heresias, gnosticismo, docetismo, né? De repente, os bispos reunidos e toda a igreja reunida dizem, não, Maria é mãe de Deus. Esse é o primeiro título. Maria Theotokos. E o termo em grego Theotokos é
genitora. Não é simplesmente porque a gente poder... Para não haver nenhum tipo de dúvida, depois falar, mãe no sentido figurado, porque mãe em grego é mitera. Se fosse mãe simplesmente, seria mitera tuteu. Mitera tuteu seria mãe de Deus. Não, é Theotokos, ou seja, genitora de Deus. Aquela que trouxe a vida a Deus. Mas Deus, o Deus criador? Não. Deus que está em Jesus, as duas naturezas, humana e divina, e que Jesus tem, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Então, o primeiro título é Mãe de Deus. E a igreja começa a venerar Maria como Mãe de Deus a partir de 425, ou seja, muito tempo mesmo. E aí os títulos vão se desenvolvendo e os títulos vão existindo a partir de cada lugar, a partir de cada região. E você vai vendo Nossa Senhora se manifestando em todo. Olha, Nossa Senhora das Graças é um título bem... um título tá na França, na Rue de Bac, lá que Nossa Senhora de Lourdes também é francesa também, uma região linda, Nossa Senhora de Fátima, portuguesa. Então, e Nossa Senhora vai tendo as várias nacionalidades. Guadalupe, mexicana. Que é mexicana, com os traços indígenas, que é interessante, que é uma das imagens mais impressionantes que existe. Essa imagem é a querupita, né? Essa é a querupita. Aliás, a querupita em grego, aquela que não foi pintada. Não feita por mãos humanas. A querupita é um termo grego que significa é negação. Quiro, mão. Pita, pintada. Aquela que não foi pintada por mãos. Foi pintada de modo divino. Sensacional. Interessante, né? Tem no meu livro. Agora, uma coisa. Porque a gente sabe que o padre Juarez, antes de ser consagrado padre, ele foi um estudioso, porque o que se estuda em seminário, meu Deus do céu, a barbaridade. É uma coisa parecida com o seu curso, assim, não? Não é um seminário, meu curso. Foi um curso de Ciências da Religião, estuda o fenômeno religioso no ser humano. De uma forma total. Eu me especializei em arte sacra cristã. Tá. Mas onde eu faço, tem gente que se especializa em arte, em arte não, em outras coisas. No budismo, candomblé... Fé Bahá'í, Entendi. O homem é um ser religioso. O cientista da religião, ele se preocupa em estudar esse fenômeno religioso no ser humano. Tá. Eu escolhi a arte. Mas é fascinante o estudo dela, porque a arte, ela acompanha todo esse processo evolutivo até da religião. Ela começou a falar para a gente de algo que começa aí no início do cristianismo e vai evoluindo justamente com a religião, né? Porque a religião evolui também as várias maneiras de ser. Essa pauta aqui está sendo feita em torno de Maria. Sim. A minha pergunta, agora para o seminarista, padre, por que ela aparece tão pouco na Bíblia, Maria? E Maria aparece muito. Maria é uma mulher silenciosa, aparece pouco e fala-se pouco. Muito interessante, porque as aparições de Maria na Bíblia, elas são poucas, silenciosas, mas muito expressivas, muito expressivas. Você vê Maria no nascimento, você vê Maria no momento em que se anuncia que ela será a mãe do Salvador. É uma mulher que tem dúvida, uma mulher que depois aceita e diz o sim, de uma forma muito tácita, mas diz sim, aceita. Logo depois você vê uma mulher silenciosa. No nascimento de Jesus, ela não questiona por que vai ser em Belém, não questiona por que tem que caminhar até fazer essa viagem maluca que teve que fazer para Belém. É uma mulher que vai acolhendo. E o silêncio de Maria é muito significativo. Aliás, o ícone fala muito disso. O silêncio, todas as bocas dos ícones são bocas pequenas. São bocas pequenas, porque Maria fala pouco, porque escuta mais. Maria fala pouco para escutar mais a Deus. E o silêncio de Maria é um silêncio que não é um silêncio estéril. É o silêncio onde Deus fala. Quanto mais silêncio o homem faz, mais Deus fala. Então, Maria é aquela que mostra para a gente que nós precisamos silenciar para Deus nos nortear mais. Depois você vê Maria pouquíssimas vezes, em modo muito expressivo, nas bodas de Caná. É uma mulher que tem uma presença e diz, meu filho, você não está vendo o que está acontecendo? E ela toma a iniciativa de falar para os garçons trazerem a água, e falando, faça o que ele fazer tudo o que ele vos disser. E é uma mulher depois silenciosa no caminho da cruz, não diz nada. E uma mulher silenciosa
ao pé da cruz. É impressionante isso. Os romanos permitiam que os familiares ficassem perto da cruz do condenado para que eles pudessem afugentar os urubus, corvo, que pudesse chegar para... Então, não era um ato de piedade, era um ato muito pragmático. Fica os familiares aí, porque eles vão espantar os corvos que vêm até aqui. E Maria estava lá, Maria estava de... E o Evangelho faz questão de dizer, Maria está de pé, não diz nada, de pé porque ela está forte, firme, não está desesperada, jogada ao chão, firme, forte como uma mãe está, cheia de esperança, olha para o seu filho. Uma troca de olhares muito interessante. Nesse momento, eu digo às vezes, sabe, professor, eu digo, é quase como Maria estivesse falando para Jesus, vamos, meu filho, você aguenta, você suporta e você veio para isso. Eu estou aqui, eu estou do seu lado, como a mãe faz, eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado aqui, você vai aguentar isso, você veio para salvar o mundo, então vá. Depois você vê Maria recebendo o filho, depois você vê Maria em Pentecostes. Então são pouquíssimos, mas de uma expressividade muito grande, Nossa, não é mesmo, professora? Eu estou até emocionada. Mas olha, esse era um papo para a gente levar pelo menos mais uma meia hora. E o diretor está aqui, você sabe, né? Falou, vocês estouraram todo o tempo. Estouraram. Mas a professora tem que falar do livro dela, que é um livro impressionante. É só jogar no ar, que é isso que eu ia falar agora. Isso mesmo. Jogar no ar a imagem do livro. Aí. Esse é um livro impressionante. Fala, professora, desse livro. Então, esse livro, ele tem a história da arte sacra, desde as catacumbas até o nosso grande artista Cláudio Pastro. Sim. No século XXI, que faleceu, infelizmente, em 2016. Isso. E ele acompanhou, enquanto eu estava fazendo esse livro, que é minha tese de doutorado. E depois eu lancei pela editora Paulus. Tá. Né? E não sei se eu posso falar isso, mas quem quiser adquirir o livro, tem em todas as livrarias Paulus, outras livrarias também, ou pelo site www.paulus.com.br. Isso mesmo. Obrigada, padre. Isso mesmo, .paulus.com.br, né? Zilma, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou vivamente impressionado com você por vários motivos. Muito obrigada, eu também. Vilma Tomaso é a autora do livro O Cristo Pantocrator. E da editora Paulus. E o meu querido amigo, você é amigo meu, quando é que a gente vai almoçar de novo lá em casa? Ele me chama para almoçar na casa dele e não diz o dia. Nunca pode, está sempre lá na paróquia. A gente vê que o Rony é carioca aí. Chama e não dá o endereço, chama e não dá o dia. Não, você sabe onde é que é. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Padre Juarez de Castro, meu amado amigo. Obrigado, querida.